E aí, clã, Dani Cristine por aqui, e sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sei, faz muito tempo que eu não apareço aqui, mas agora eu resolvi dar as caras, eu sei, vou tirar o tempo perdido. Esse é um vídeo respondendo perguntas sobre a minha mudança de MS pra Sampa. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e também postei um vídeo pra vocês colocarem perguntas nos comentários. E aí eu resolvi fazer um vídeo aqui no YouTube porque eu sei que ele vai ficar muito longo. Então é isso aí, vamos às perguntas. E vamos para a primeira pergunta. Eu vou responder duas aqui que são meio parecidas. A Emily, Rayane e o Fabrício perguntaram qual foi o maior baque de mudança? Qual é o maior desafio? Eu acho que com certeza foi morar sozinha. Porque eu saí da casa dos meus pais, do conforto lá da casa dos meus pais, pra vir passar perrengue sozinha aqui, né? Pagar conta e tudo mais. E é muito difícil, né, a gente crescer. E eu acredito que nesse quase um ano eu aprendi muita coisa e aprendi a lidar sozinha com várias questões. E é um crescimento também, querendo ou não, né? Mas no início foi um pouco difícil. Eu queria muito morar sozinha, mas aí depois eu percebi que não é mole cuidar de uma casa inteira, né? E pagar conta, e vai no mercado e tudo mais. E uma outra dificuldade que eu encontrei também foi a questão do transporte. Nossa, quando eu me mudei foi um caos, porque Uber aqui é muito caro. É muito caro. R$ 25 é barato, é o mais barato aqui. R$ 25 lá em Campo Grande, na minha cidade, em Mato Grosso do Sul, é o mais caro. Entendeu? Aí aqui o Uber é R$ 60, molinho, molinho, molinho. Mas aqui tem a vantagem de andar de metrô, né? Só que quando eu me mudei, eu comecei a tocar nos lugares que ficavam muito longe. Então eu pegava horário de pico, com violão nas costas, com pedestal na mão e uma mochila na frente. E aí eu ainda pegava o metrô e pegava trem, passava 1 hora e 10 mais ou menos, até chegar lá no lugar. E eu chegava exausta para cantar 4 horas. Essa foi a maior dificuldade no início, né? E aqui em São Paulo também tem uma outra questão, que tudo parece ser muito mais caro. Tudo aqui é muito caro. E assim, o bom é que tem muitas coisas perto aqui de casa, né? Tem muito mercadinho por aí. Eu acho que tem muitos bairros que conseguem essa facilidade, sabe? De você ir a pé em alguns lugares e tudo mais. Mas é tudo muito caro, restaurante é muito caro. No início eu comia fora. E aí eu resolvi agora cozinhar em casa, agora eu só faço comida em casa. Zeruscan deixou aqui um comentário. Você se mudou para brilhar cada vez mais. Desejo todo sucesso. Obrigada. A Bárbara perguntou: já está adaptada à rotina em São Paulo? Tá gostando de morar aí? Gente, São Paulo é uma coisa muito maluca. Uma hora se ama, uma hora se odeia. E aí eu tenho muitos altos e baixos. Inclusive demorei para gravar esse vídeo porque eu estava num momento meio caótico na minha cabeça. Mas agora eu tô bem pra vir falar com vocês, senão eu ia aparecer aqui chorando e não é isso que eu quero agora. Mas sim, já me adaptei com a rotina aqui de São Paulo, é tudo muito corrido. Tudo assim, pra agora, sabe? E eu consegui uns lugares fixos pra tocar, vários barzinhos eu faço, né? E esses lugares são próximos da minha casa, então eu consegui ir a pé, coloco tudo num carrinho e carrego tudo. Então, assim, já me adaptei, tenho uma rotina já estabilizada, né? O horário pra eu ir na academia e tudo mais. Mas foi difícil eu chegar até aqui, tá? Porque quando eu cheguei, eu ainda tinha que fazer umas viagens de volta pra minha cidade, pra fazer alguns shows por lá. Aí eu passei no edital, fui, voltei, fiz show lá, fiz o show Divas também. Então eu acho que essa questão de ter que viajar o tempo todo pra lá me fazia desacostumar aqui. Quando eu acostumava com a casa aqui, aí eu tinha que ir pra lá. Aí voltava. E eu ia algumas vezes, meu irmão veio pra cá, meus pais também vieram pra cá. E é claro que isso também muda a nossa rotina, né? Então quando eu realmente fiquei sozinha um bom tempo aqui, me virando, aí eu consegui estabelecer uma rotina, consegui me organizar, né? Quando eu consegui esses bares fixos pra tocar, eu consegui me organizar muito mais ainda. Porque aí eu sei que eu ia ter um valor ali por mês, mas demorou um bom tempo. Eu acho que eu fui estabilizar um pouco mais, assim, mais perto de agora, sabe? Setembro, agosto, por aí. E respondendo a outra pergunta, sim, estou gostando de morar em São Paulo. Aqui em São Paulo, como eu falei, é uma relação de amor e ódio. Mas eu tô gostando porque aqui eu tenho vários acessos que eu não tinha. Aqui eu tenho um acesso gigantesco com cultura, arte. Eu vou no teatro, eu pago R$ 21 pra assistir uma peça musical.
Tem a Avenida Paulista, que, nossa, respira arte. Eu acho que São Paulo respira arte. E tem a questão também da roupa. As pessoas aqui não ligam. Elas colocam a roupa que elas querem, elas exalam arte e não estão nem aí. Porque aqui tá todo mundo cuidando da sua vida. Tá todo mundo com pressa. Ninguém tem tempo de ficar julgando o outro, sabe? Então eu acho isso muito legal aqui em São Paulo. E essas facilidades de fazer as coisas a pé, o metrô ele facilita muita coisa. Só não pego em horário de pico, porque o horário de pico aqui é muito caótico. Gente do céu, eu dou graças a Deus que eu parei de tocar no horário de pico, porque assim, péssimo. Gente, é muita gente, não sei como que cabe tanta gente assim no metrô. E aí você fica calor, e você me dá um desespero. Eu evito ao máximo fazer coisas em horário de pico. E é isso, São Paulo é isso, é cultura, é tudo a pé. Gente, eu tô andando muito aqui, nunca andei tanto na minha vida. Uma quadra é gigantesca, uma quadra dá 3 quadras lá de Campo Grande, entendeu? Então assim, você vai acostumar a andar, você vai emagrecer um pouco aqui, você vai usufruir de culturas, mas também você vai pagar muito caro, você vai pegar trânsito, você vai pegar horário de pico. E aqui é muito difícil de fazer amizades também, justamente por isso, né? Tá todo mundo correndo com os seus objetivos, com os seus sonhos. E aí não tem muito tempo pra isso. E aí quando eu agora falando de mim, quando eu tenho tempo, né? Eu trabalho à noite, quando eu tenho uma folga, eu não quero sair, eu quero ficar em casa. Eu acho que eu cheguei numa idade, assim, eu tô quase com 30 já. E aí tô cansada. E aí eu prefiro ficar em casa aproveitando o aluguel, que é caríssimo, né? Uma outra coisa aqui de São Paulo é que o aluguel aqui é caríssimo pra você morar nisso aqui. Gente, essa daqui é a minha casa inteira. Tá? Eu não tô num quarto, numa sala. Isso aqui é minha casa inteira. Eu tô sentada em cima da minha cama aqui na janela. E aí, a minha casa é só esse pedaço aqui. Que em breve eu vou fazer um vídeo aqui também, fazendo um tour pra vocês verem. O tour na minha mansão em São Paulo. O cachê aí é melhor? Bom, eu estava ganhando muito bem em Campo Grande. E eu vim pra cá ganhando muito bem lá, né? Aqui tem aquela questão de eu ter que pagar aluguel. Lá eu morava com os meus pais, não precisava pagar aluguel e nem mercado. Então, eu acho que é uma média meio parecida, mas eu sinto que aqui é um pouco menos, pelo menos na área que eu toco. É um pouco menos. Eu tenho que fazer muito mais shows para conseguir pagar as contas, né? Porque a maioria ali, a maior parte vai para essas contas. E aí, pouco sobra para poder investir na música, para comprar alguma outra coisa, sabe? Algum equipamento. E aí eu tenho que ficar juntando. Mas, músico não é valorizado, né? Em qualquer lugar. Se tratando de bares, em nenhum lugar vai ser um cachê legal, assim, é muito complicado. Mas lá em Campo Grande eu tocava num lugar que me pagava muito bem. Eu tava fazendo 2 vezes na semana e pra mim já era o suficiente. Então, assim, também fica uma dica pra quem quer se mudar aqui pra São Paulo, né? O que eu fiz? Eu juntei um dinheiro nesse lugar que eu tava tocando. Não era nem bar. Eu tocava numa padaria. Que, cara, a galera sempre me tratava muito bem. E era um cachê legal, né? Eu tinha que levar equipamento de som e tudo mais. E eu peguei, aproveitei e juntei uns aluguéis aqui. Eu juntei 4 aluguéis com esse dinheiro. E eu falei, eu tenho 4 meses pra dar certo lá, pra conseguir. Tem 4 meses pra conseguir algum bar, alguma coisa pra eu tocar e pagar minhas contas. E logo na primeira semana, montei minha casa. Aí eu já tinha agenda, né? A primeira semana eu vim realmente pra montar. Aí na outra eu aproveitei pra ir nos barzinhos, né? Bati de porta em porta. Falei, olha, eu sou cantora e tal. Fiz uma maquiagem, me arrumei e tal. E aí fui dar canjas e tal. E já consegui uma agenda logo na primeira semana. O primeiro lugar que eu toquei aqui foi o Cucus Bar, que foi por um aplicativo, né? Fica aí uma dica. Gente, por que eu sou assim? Eu começo a falar de uma coisa, do nada eu já tô falando de outra. Mas é isso. Eu tenho um aplicativo que eu uso, que eu usava em Campo Grande pra tocar no Coco Bambu. Lá eu cantava no Coco Bambu também. E é esse aplicativo aqui. Ele se chama eShows. E aí tem o eShows Artista. Você que é artista, né, músico, você faz o seu cadastro lá. E aí aparece várias oportunidades de bares, até eventos particulares. Em Campo Grande não tinha muito, era só Tatu Bola e Coco Bambu. Mas aqui tem vários lugares. E aí eu fui me inscrevendo em tudo que é canto, né? Eu tenho avaliação de 5 estrelas nesse aplicativo. Tenho meus vídeos lá, minhas redes sociais. E aí o pessoal do Cucus Bar amou meu perfil.
E me chamaram, lá foi o primeiro lugar que eu toquei. E, nossa, eu lembro que eu tava na academia e eu recebi ali, falando que eu tinha sido aceita. E aí aqui tem um detalhe, que eu não vim preparada pra isso. Aqui em São Paulo, os bares não tem equipamento de som. Não tem. Em Campo Grande, todo bar que eu ia tocar, que tinha música ao vivo, tinha o próprio equipamento de som do local. Tinha um só que não tinha, um ou dois, mas eu tocava raramente nesses lugares, né? E eu sempre cobrei um cachê maior se eu tivesse que levar o equipamento de som lá. E aqui não tem essa não, tá? Aqui os lugares todos pedem pra levar som, pelo menos todos os que eu toquei, todos que me chamaram, me contrataram, eu tive que levar som, menos o Coco Bambu, porque lá já é um som local, né? É o mesmo para todas as redes do Brasil. E aí lá tava escrito que eu precisava levar equipamento de som. E eu assim, meu equipamento de som está em Campo Grande. Como que eu vou trazer uma caixa desse tamanho pra cá, uma mesa de som desse tamanho e ainda carregar isso sozinha? Então achei a solução. A minha solução foi ir lá pro Mercado Livre pesquisar. E aí, gente, eu descobri o ouro de São Paulo. Porque as coisas do Mercado Livre chegam, tipo, no dia seguinte. Eu não estou acostumada com isso. Eu tô acostumada a esperar no mínimo 7 dias, no mínimo, pra receber alguma coisa. E aí eu precisava dessa caixa urgente. E aí eu tentei ver se tinha alguém que podia emprestar, alugar e tal. Eu não consegui. E aí eu comprei essa caixa de som, parcelei, mas eu já terminei de parcelar. E comprei no Mercado Livre uma caixinha baratinha e eu aproveitei, já que eu tô comprando uma caixa de som, eu vou comprar uma caixa de som que funciona sem cabo, porque aí eu consigo cantar na Paulista. Gente, ela chegou no mesmo dia, a caixa de som chegou no mesmo dia e ela ainda veio com 2 microfones sem fio. E aí eu comecei a comprar as coisas, né? Comprei pedestal, comprei cabos, porque eu só trouxe o violão. Eu trouxe um cabo do violão, né? Mas aí precisava ter mais coisas. Que eu já botei na minha cabeça que eu ia comprando aos pouquinhos, mas é que eu imaginava que aqui teria som nos lugares também, né? Como tem. E aí eu preciso só levar o equipamento, os instrumentos. Mas não é bem assim que funciona aqui em São Paulo. Pelo menos onde eu toco. Que é região centro, sabe? Enfim, gente, amei a caixa de som, testei tudo, maravilhosa. E eu uso ela pra cantar na Paulista. E aí um pouquinho mais pra frente, fiquei usando só ela, né? Ela tem entrada, né, pra violão também. E aí um pouquinho mais pra frente eu comprei uma mesinha de som. E eu comprei a caixinha bem pequenininha e a mesinha, eu achei uma mesinha minúscula. E aqui em São Paulo é isso, sabe? Eu tive que me acostumar a viver com coisas pequenas, porque tudo aqui parece que é planejado pra coisas pequenas, né? O apartamento é pequeno, aí tem a questão de ter que levar o equipamento de som. Como que eu vou levar sozinha? Tem que fazer uma coisa compacta. Eu vi que tem muitos músicos que levam coisas compactas, né? Muitas mesinhas pequenas de som e tudo mais. Aqui a galera já tá acostumada com isso. Enfim, falei demais sobre esse assunto. Vamos lá para as perguntas nos comentários. A Kati aqui, perguntaram se eu moro sozinha. Eu já falei sobre isso no início também, mas não moro tecnicamente sozinha. Aqui, meu apartamento, eu tô sozinha. Mas eu tenho 2 amigos que moram aqui embaixo, que eles são de Campo Grande. Inclusive, eles me incentivaram muito a vir pra cá. Eles que me incentivaram a não ter medo e vir mesmo. E me mudar para o prédio onde eles estavam morando, né? Pra eu não ficar desamparada. Então, assim, cada um ajuda o outro. É uma família mesmo, sabe? A gente formou essa família, essa rede de apoio aqui em São Paulo. Porque tá todo mundo nessa luta e não é fácil. Olha, pessoal da Voz MC, qual a região mais segura que consiga trabalhos com música ao vivo ao mesmo tempo? Essa região do centro é legal, mas tem alguns lugares, tipo República, que não é muito legal morar, porque lá é bem perigoso. Mas Bela Vista, Consolação, eu não sei como que é Vila Madalena, mas lá tem muitos bares, eu não sei como que é pra morar. Eu nunca fui pra lá, inclusive. Inclusive é uma região que eu preciso ir pra conhecer os bares de lá. Mas também me falam muito de Vila Mariana. Vila Mariana é muito bom pra morar, me falaram isso. E tem estações de metrô, né, que facilita todo esse acesso. No início eu andei muito de metrô, porque eu tava fazendo muito coco bambu, né? Eu fazia uns bares esporádicos, mas sem nada fixo. Eu tive um fixo toda quinta no início, primeiro mês, mas aí depois não ficou mais fixo. E aí foi sendo esporádico, assim.
E aí eu fazia vários coco bambu, porque aqui em São Paulo, gente, é recheado de coco bambu. Tem tudo, tem pé de casa, tem longe. E aí eu tinha que pegar metrô toda vez pra ir pro coco bambu. Ainda bem que lá não precisava levar som, né? Então é isso. E sobre segurança, eu acho que essa também entra naquela primeira pergunta de desafios e dificuldades durante a minha mudança aqui pra São Paulo. Porque essa é uma coisa que me deixou muito insegura quando eu me mudei pra cá. Porque eu tinha medo de, vou descer, vou ser assaltada. Vou virar a esquina, vou ser assaltada. Vai ter alguém com um facão, com um pedaço de pau. Sei lá, mas eu tinha muito medo. Tanto que me deram muitas crises, assim. Eu tenho ansiedade. E aí, no início, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. De chegar a vomitar e tudo mais. E aí, foi bom ter a rede de apoio que meu amigo me ajudou. E aí, teve uma outra vez também que me deu uma crise. Eu fui gravar um podcast muito longe. E eu vi que era muito longe, me deu uma crise. Porque eu ia sozinha, né? Eu ia com um amigo, mas acabou que no final não deu pra ele ir comigo. E aí me deu essa crise de eu ter que ir longe sozinha. Porque até medo de pegar Uber eu tinha. Agora eu tô um pouco mais, assim, confiante. Mas sempre alerta, né? Mas eu tinha muito medo de pegar Uber aqui. Eu preferia 1000 vezes andar de metrô do que pegar Uber. E, gente, dentro do metrô é super seguro. Eu tinha muito medo também. De, vou ficar presa lá dentro do vagão e vai ter um assalto ali, vão assaltar todo mundo. Mas é bem seguro, tem bastante segurança e tudo mais. E a gente vê que dentro do metrô todo mundo fica mexendo no celular ali. Então, assim, nunca vi nada acontecer, pelo menos enquanto eu estava, graças a Deus. Mas uma dica, é pegar o celularzinho e eu só ando assim. Põe o celular aqui no sutiã e eu só ando assim. Se não é aqui, eu ponho dentro da calça. Aí o problema é, eu tenho que colocar o celular dentro da calça, eu tenho que usar uma blusão. Aí eu tenho que colocar um blusão por cima, um casaco pra esconder. Aqui eu quase não ando de cropped por causa disso. E também porque é uma cidade meio fria, que também entra nas dificuldades. Nossa, gente, acho que esse vídeo se resume às dificuldades também. Porque aproveitar que eu já tô falando, né? Aqui é uma cidade que faz muito frio, eu não tô acostumada. Eu tô acostumada com o calor lá de Campo Grande, sabe? Aqui a máxima é 22, 25. E o problema é que quando tá quente, durante o dia quente, e aí escureceu, faz 15 graus. Esses dias tava bem quente durante o dia, tava 30 graus. E aí eu saí pra tocar, era 5h20, ainda tava quente. E aí quando deu 6h30 tava 15 graus já. Eu falei, gente, não é possível. E eu não levei casaco, e aí eu falei assim, gente, saí de casa, tava quente. E é isso, aí você chega congelando. Você tem que levar, por isso que o povo fala, tem que levar um monte de casaco e bermuda, porque você não sabe como vai estar o clima, e ainda o guarda-chuva, porque pode chover do nada. É exatamente o meme de São Paulo, entendeu? Faz 500 mil estações em um dia. Isso é real. Vamos lá, próxima pergunta. A Becca perguntou como está em relação às localizações de tocada, transporte e afins. Eu acabei comentando sobre isso num link com uma outra pergunta também que eu não vou lembrar. Mas eu tem alguns bares que eu moro próximo e aí eu consigo ir a pé. Mas alguns não, alguns eu preciso pegar Uber. Realmente, Uber é bem carinho aqui. Então tem dia que sai R$100 e de volta de Uber. E é isso, né? E aí depois eu aprendi que não era todos os trabalhos que eu deveria aceitar. Às vezes tinha propostas que eram longe e não tinha metrô, ou era um horário que não dava pra pegar metrô, e aí eu teria que gastar muito com transporte, ou teria que ficar 1h30 pegando metrô e trem. Então acabou que eu não aceitava. Mas no início eu aceitava tudo. Fazia tudo longe, ixi. Aí depois eu falei, cara, não dá pra eu ficar nesse ritmo, senão eu vou cansar, eu não vou ser mais criativa, eu vou ter um burnout, não vai dar. Então é você aprender seus limites e aprender a dizer não também. Você não tem que aceitar todos os jobs que aparecem pra você. Você também pode dizer não pra alguns. Então isso eu aprendi no decorrer da minha vivência aqui em São Paulo, que tem coisas que não dá pra eu aceitar. E aí a gente fica até naquele pensamento, putz, eu perdi ali um job, né? Perdi ali um cachê. Mas no final não vai sobrar quase nada pra você e você vai se desgastar e vai ficar estressado. Então, a questão de transporte aqui é complicado. É melhor pegar trabalhos próximo onde você mora. A Aline perguntou como foi a sua adaptação em São Paulo.
Você já foi conhecendo alguém daí ou foi conhecendo depois que se mudou? Gente, eu literalmente vim sem nada. Eu vim só com aqueles aluguéis lá que eu já deixei pronto pra eu me virar. Mas eu vim sem nada. Vim sem nada, sem nada, sem nada mesmo. Eu só cheguei e aí falei, Deus me ajude. Me ajude a conseguir uns trabalhos e eu não queria voltar a dar aula de inglês. Não tava aceitando isso. Falei, gente, eu não vou pra São Paulo, que é uma cidade cultural, né, pra trabalhar em empresas e tudo. Então, eu cheguei com esse propósito. E minha mãe ainda falou, né, tenta arranjar algum outro trabalho por enquanto, né, enquanto você tá ali montando as coisas. Eu falei, não, eu vou conseguir já fechar uma agenda. E aí foi o que aconteceu, eu consegui fechar a agenda, fui de bar em bar. Teve até um bar que eu cheguei, aí eu falei, eu sou cantora e tal. E aí o dono do bar, ele falou, não, a gente já tem os artistas aqui, a gente já tem a grade certa. Não precisa de mais ninguém. Eu falei, então tá bom, né? Vou sentar aqui, vou ficar aqui comer um negocinho. E aí eu falei com o músico que tava tocando no dia, eu falei, olha, eu sou cantora, eu sou de Campo Grande, MS. Você deixa eu cantar no seu intervalo? E aí eu cantei no intervalo dele, não falei com ninguém, fui lá e cantei. E aí o dono olhou e ele lembrou que eu falei com ele. Aí ele começou a me filmar. Aí ele já comentou com outro, aí depois ele veio, cara, qual a sua disponibilidade? Não, me passa seu contato. E eu assim, ué, mas não era já fechado? Ué, vocês falaram que não tinha vaga? Não estou indo. Então, assim, mete as caras mesmo, sem medo. Eu fui sem medo. Fui na vantagem de que ninguém me conhecia. Então, assim... E eu percebi que aqui ninguém realmente tá nem aí. E uma coisa muito legal aqui, falando em bares, né? É que, cara, a galera aprecia a arte, né? O público gosta de ouvir. Teve vezes que a cadeira tava virada de costas pra mim, a pessoa virou ela de frente pra me escutar e ainda falou, olha, virei de frente pra poder te ver. E não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes que aconteceram isso. E aqui também a galera tem um costume de ajudar os artistas com Pix ou com dinheiro. Então, tem vezes que eu recebo um pouquinho a mais do que eu recebo do cachê também, né? Tem essa questão. Eu percebi isso uma vez que eu tava tocando num bar, uma menina me filmou, ela gostou muito, e aí ela me perguntou, falou assim, ué, cadê sua plaquinha? Eu falei, tá aqui. E era minha plaquinha com o meu arroba. Ela falou assim, não, plaquinha de Pix. E eu assim, como assim as pessoas deixam plaquinha de Pix no bar? E aí eu passei meu Pix pra ela. E aí, a partir disso, tem lugares que eu deixo, né, minha plaquinha do Pix. E teve um dono do bar até que me falou, né? Falou, não, pode deixar aí sua plaquinha pra galera pegar e você pegar um extra, né? Achei isso muito legal, porque a galera gosta de te ajudar, né? Eles bem... gosta de valorizar a arte. A arte aqui é bem valorizada, né? E é muito legal isso. Sempre tem, assim, num barzinho alguém que vai me ajuda com um dinheiro de papel, alguma coisinha. E eu acho essa cultura muito legal aqui. E aí eu quero finalizar com essa pergunta aqui, ó. A Maria V. Macedo me perguntou por que eu não cantei uma música minha. Essa pergunta aqui, ela tá falando do programa do Ratinho. Cara, olha que loucura. São Paulo me dando essas oportunidades. Porque aqui tem a rede do SBT, tem a rede da Globo, né? E eu fui como plateia 3 vezes no SBT, em busca do contato, em como conseguir cantar em algum programa lá. E aí eu consegui cantar no programa do Ratinho. E eu não conseguiria se eu não estivesse aqui. Se eu estivesse lá em Campo Grande, eu não teria essa oportunidade de ir lá várias vezes e tal, criar um contato e conseguir participar do programa. E aí, nesse programa do Ratinho, eu canto a Alicia Keys. E eu vou deixar até um trechinho aqui pra vocês. E por que eu escolhi uma música da Alicia Keys e não escolhi uma música minha, já que era uma oportunidade de aparecer pela primeira vez cantando em rede nacional? Justamente por isso, gente, a primeira vez em rede nacional. Mas assim, não era o propósito do programa, Músicas Autorais. Ele era um programa de calouros, né? Um programa de talentos ali. Tipo um Ídolos, só que diferente também, sabe? E a produção tava em busca de uma menina que cantasse músicas nesse estilo, né? No estilo pop, Alicia Keys e tudo mais. E aí eu
Falei, cara, eu canto Alicia Keys, canto Whitney, se vocês quiserem aí eu tô cantando. E aí eu não escolhi. No início eu tinha pensado numa música minha, que é a minha música mais uma das minhas favoritas. É a música que eu mais amo cantar, porque ela mostra muitos vocais. Vou deixar um trechinho pra vocês ouvirem aí. Mais um que precisa de mais um que não sabe que é capaz, mais um que precisa de mais um que anda para trás, mais um que não sabe que é demais, mais um que precisa de vai pra você. E essa ia ser a música que eu ia cantar, se eu pudesse cantar uma música autoral lá. Mas também tem toda aquela questão de você não pode falar a marca, você não pode divulgar o seu nome. A televisão é muito burocrática, então eles já falaram pra gente isso, né? Não pode divulgar seu nome, não pode divulgar marca. Se você tá usando alguma roupa de alguém, você não pode falar telefone, não pode falar Instagram. Então é só você cantar mesmo. E eu achei estratégico também pegar uma música bem conhecida, uma música que muitas pessoas gostam que eu canto. Aqui tem até um dos bares, né, que eles me pedem Alicia Keys, né, tipo, eles me conhecem por causa da Alicia Keys, alguma coisa assim, não sei. Acho que foi algum vídeo que eu postei cantando na Paulista. E aí toda vez que eu chego lá, eles, não, eu quero ver você escutar Alicia Keys. E essa é uma música que eu sempre canto na Paulista e é a hora que a galera se junta. Então, assim, eu quis juntar essa galera lá na TV, sabe? E mais em breve, numa outra participação, quero muito cantar uma música minha. Nossa, é o meu sonho, gente, cantar uma música minha na TV. Seria tudo. E é isso. É só isso. São muitas coisas. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo. Ou não, pro YouTube, né? Por isso que eu trouxe aqui pro YouTube. Porque eu sei que aqui eu posso trazer vídeos mais longos. O Instagram é muito imediatista e muito rápido. E eu quero voltar a fazer vídeos aqui, né? Me firmar nisso aí. Eu tô um pouco travada ainda pra falar aqui 500 horas com vocês no YouTube. É muito engraçado eu estar falando com a câmera, não tem ninguém aqui. Mas eu vou me acostumar. E também foi um desafio pra mim, pra eu conseguir vir até aqui gravar esse vídeo. E é isso, gente. Comenta aí se tem mais alguma pergunta, qualquer coisa eu faço parte 2. E aí eu conto toda essa minha experiência pra vocês, de como eu tô vivendo. Mostro minha rotina, não sei. Mas coloquem aí ideias de coisas que vocês querem que eu grave ou que eu vá em São Paulo aqui gravar. E muito obrigada quem ficou até o final. Sejam bem-vindos. Me acompanhem, assistam meus clipes. Eu sempre deixo uma playlist aqui com os meus lançamentos oficiais. Vai estar aparecendo no card. E vocês podem lá escutar minha playlist ou então tá na descrição também. Me sigam no Instagram, nas plataformas digitais e beijo!